ser humano, eis a questão. Muitos mergulham no humano e esquecem do ser. Eu creio que uma das mais desafiadoras questões do século XXI, e talvez do terceiro milênio, seja a descoberta do ser humano. O ser humano está aqui ao lado do meu irmão maior, Divaldo Franco, da querida Iris, do Cláudio, para falar sobre o florescimento dessa utopia. De quem nós falamos quando falamos de Jesus? Senão de um ser humano que resplandeceu na sua inteireza. E talvez não tenha sido por acaso que nós estamos levando 2000 anos para começar a compreender esse fenômeno. Aliás, eu penso que a transdisciplinaridade, que é o encontro da ciência, a filosofia, a arte e a espiritualidade, pode contribuir para compreendermos o fenômeno Jesus Cristo. Porque ele não era apenas um ser religioso. Jamais vamos compreender Jesus apenas pelo prisma da religião. Ele era, sim, um sacerdote da ordem de Melquisedeque, mas ele era também um cientista. Ele conhecia as leis da matéria. Ele era também um filósofo. Pense no Sermão da Montanha, uma poesia sublime. Ele era um artista, um poeta. É necessário abrir todas as janelas para se compreender Jesus. Quando falamos de Cristo, do que nós falamos? Cristo não é nome de ninguém. O nome é Yeshua ben Yosef, em hebraico, Jesus, filho de José. Cristo é o estado evolutivo, é o florescimento desse potencial do ser humano no interior de cada um de nós. Ele não queria que você fosse cristão. Ele foi claro: seja perfeito como o Pai. Aqui onde eu estou, eu quero que você esteja. Eu creio que pode ser interessante falarmos de Siddhartha Gautama. O Divaldo ontem mencionou o príncipe. Buda não é nome de ninguém. Buda significa o desperto, aquele que despertou para toda a sua inteireza de ser humano, da essência e da existência. O nome era Siddhartha Gautama, um príncipe que viveu em palácios e que um dia conheceu o sofrimento, a velhice, a morte e a busca. Penetrou em trilhas estreitas e se tornou Buda, de uma linhagem. Quem é Dalai Lama? Ele é o 14º Buda da sua linhagem, encarnação de Avalokitesvara. Ele não queria que você fosse budista. Ele foi claro: seja a sua própria luz. Não acredite nas Escrituras, nem no que eu digo. Siga seu caminho.
colhe os frutos das suas ações. Torne-se quem você é. E por isso há um ditado zen budista que diz: se você encontrar Buda no seu caminho, mate-o, para que ele possa nascer no seu interior. E como diz um outro irmão em Cristo, Jean Villelu, se você encontrar Cristo no seu caminho, matar, nós já o fizemos. Coma-o, beba-o, então ele será a luz da sua luz, a vida da sua vida, o amor do seu amor, a humanidade da sua humanidade. Cláudio nos referiu à paixão. E nos referiu também a um encontro com uma garotinha que tinha um unicórnio num lacinho nos cabelos. O que é um unicórnio? É o símbolo da inteireza humana. Nós podemos falar nas metáforas dos hemisférios cerebrais. O hemisfério esquerdo, da lógica, da ciência, da técnica, da previsão e da angústia do mundo, do ser humano. É o hemisfério analítico. E o hemisfério direito é o hemisfério da melodia, da poesia, da mística. Porém, a inteireza solicita ambos. E se nós quisermos falar numa metáfora também neurocortical, o corpo caloso, que é precisamente a ponte que integra a dimensão da razão com o coração, da sensação com a intuição, da inteligência masculina com a inteligência feminina, do Ocidente com o Oriente, da tecnociência e da mística e da poesia. É o corpo caloso. O unicórnio é uma simbólica transcultural. Você vai encontrá-lo no coração do mapa da Babilônia. Você vai encontrar o unicórnio na China. E o poder do seu chifre com relação a todos os venenos. Você vai encontrá-lo nos Salmos de Davi, você vai encontrá-los na antiga Grécia. E com a emergência do cristianismo, Jesus Cristo, o grande unicórnio, o arquétipo da síntese, da plenitude, da inteireza humana. Iris nos falava da porta. A porta como a janela. Elas não são feitas para você olhar para a porta, para a janela, é para você olhar para o horizonte. Todo grande mestre, como Buda e Cristo, são dedos apontando para um céu misterioso, estrelado, do potencial humano. E é por isso que precisamos buscar compreender o que tem a ver com cada um de nós, Jesus. Mas é preciso lembrar que no século XVII houve a dissociação entre o saber e o ser, entre os dois hemisférios, entre a existência e a essência, entre a razão e o coração, entre o conhecimento e o amor. Se nos momentos sombrios da Idade Média, porque teve momentos maravilhosos, da patrística, dos monastérios, das catedrais, mas quando aquele paradigma aristotélico tomista se esgotou, porque tudo se esgota, naquele momento obscuro das fogueiras inquisitoriais, que queimaram o Giordano Bruno, Joana d'Arc, milhares de seres humanos. A ciência era reprimida em nome de algo que confusamente era chamada Deus. Então foi necessário
esse levante, essa conspiração da inteligência do século XVII. Divaldo ontem se referiu. O iluminismo que veio em seguida, resgatando a razão, que às vezes tem razão, quando dentro dela palpita um coração. Porém, nós temos uma tendência extremista, e nós fomos para um outro polo. E nos momentos obscuros da modernidade, a experiência do sagrado passou a ser reprimida sistematicamente em nome de algo que confusamente chamamos ciência. E é por isso que precisamos pesquisar seres humanos que floresceram plenamente. Por que nós não estudamos Jesus nos nossos livros acadêmicos de psicologia, de psiquiatria, de pedagogia, de administração? Me diz, qual líder que com apenas 12 colaboradores mudou a história do Ocidente? E por que não os estudamos nas universidades? É tão simples que dói. Nós estudamos só os menores. E perdemos de vista o que é Francisco de Assis e Clara. São os ícones da Casa do Caminho. Nós perdemos de vista o que é um ser humano inteiro e verdadeiro. Por isso é fundamental compreendermos a normose. Jamais compreenderemos Jesus sem compreendermos a normose. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O que significa Mahatma? Maha, grande, Atma, alma, grande alma. É um telefone que toca, que precisamos atender, escutar, que vem da grandeza, essa grande alma dentro de cada um de nós. O que é uma doença? O que é um sintoma? Uma guerra? Um tsunami? É um telefone que toca, que tem uma mensagem. Mas na normose na qual nos encontramos, nós não atendemos mais o telefone. Nós dizemos, tomou Doril, nós queremos eliminar o sintoma. O sintoma não é ruim. É uma carta que nós recebemos, que precisamos ler e interpretar. E é também uma denúncia de desvio e de contradição. É por isso que eu gostaria de falar de Jesus como um terapeuta. O terapeuta dos terapeutas. O que é um terapeuta? Se você buscar a origem dessa palavra, você vai se encontrar com um elogio de Filon de Alexandria aos terapeutas. Encontra-se em Allan Kardec. Allan Kardec se refere aos terapeutas de Alexandria, que convergiam com os essênios. A palavra terapeuta vem de uma tradição hebraica, de sacerdotes do deserto. Nós temos do lado greco-romano o templo de Asclépio. Nós temos o juramento de Hipócrates, o juramento de um sacerdote. Vocês sabem que hospital vem da mesma raiz de hospitalidade. Um terapeuta é aquele que abre sua porta para hospedar o ser humano na sua inteireza. Não só para olhar as suas dores,
Mas para reconhecer o seu semblante, o seu potencial, o unicórnio, às vezes nos seus cabelos. Há um poema de Pablo Neruda que diz: se cada dia cai dentro de cada noite, então há um poço onde a luz está retida. Basta sentar ao lado deste com paciência. Eis o que é um terapeuta. É um pescador de luz caída. Não é por acaso que Jesus se rodeou de pescadores. É preciso ver naquele ser humano, às vezes, perdido, esquecido, o seu potencial. E facilitar, através de uma anamnese, no sentido platônico, nós não aprendemos, nós recordamos. Recordar quem nós somos, o ser que nos faz ser. Ser humano. Se ficarmos no humano, nos encontraremos com Nietzsche, que declarou a morte de Deus. E se conta que estava no muro de Berlim. Deus está morto. Assinado Nietzsche. No dia seguinte, estava escrito: Nietzsche está morto. Assinado Deus. Sem comentários. E é por isso que Carl Gustav Jung é tão importante. Ele foi lembrado pelo casal Sinote. Por quê? O Carl Gustav Jung foi o primeiro no Ocidente que introduziu a questão iniciática na terapia. Não basta a cura. Ele propôs o processo de individuação. E o que é individuação? No livro vermelho, ele deixou claríssimo. É você do ego, da periferia do ego, por um caminho sempre interior e sempre labiríntico, lograr a consciência do ser. Ele chamava de self. A consciência da inteireza. A inteireza psíquica. A inteireza da alma. E ele dizia mais: pela força do Espírito Santo, para que o arquétipo crístico, já que a encarnação encontra-se progressivamente, não parou há 2000 anos atrás, possa nascer no nosso interior. E aí nós nos deparamos com a mística renana do Mestre Eckhart, do Ângelo Silésio, que dizia: que me importa se Jesus nasceu 1000 vezes em Belém, se nenhuma vez sequer ele nasceu na estrebaria do meu coração. E os terapeutas de Alexandria, de onde vem essa palavra terapeuta, eles se diferenciavam dos essênios. Um dos aspectos, porque era uma irmandade, é que os essênios esperavam o Messias e continuam esperando. Os terapeutas também esperavam o Messias, como uma mãe espera um filho. Essa é a responsabilidade de cada ser humano. Nós estamos condenados à iluminação. Mais cedo ou mais tarde. Pode não ser hoje, nem amanhã, nem daqui a 20 mil anos, porém, aos trancos e barrancos, um dia, cada um de nós vai passar por um portal e uma estrela nova vai brilhar no firmamento. Um terapeuta, e Cristo não foi um terapeuta? Ele cuidava do corpo físico, com as suas mãos, com a sua saliva. Ele abria os olhos das pessoas. Ele facilitava que paralíticos andassem. Ele era um médico. Mas ele era também um terapeuta
da alma. Ele nos ensinou a terapia do perdão. Ele era também um terapeuta da consciência. Ele nos ensinou a orar no sopro e na vigília, como ontem a nossa querida monja Quen nos ensinava, no sopro e na vigília. E ele era um terapeuta da essência, porque nos conectava com aquilo que na intimidade ele chamava de Abba, Painho. Se Cristo, se Jesus não foi um terapeuta, me diz quem é. E, portanto, eu penso que pode ser interessante refletirmos alguns minutos sobre Jesus, terapeuta. Ele era um jardineiro. Há muitas metáforas sobre a semente, sobre a pessoa que saiu para semear. E o que faz um jardineiro? Prepara um solo fecundo, nutre esse solo, poda a planta. Mas você já viu um jardineiro comparar uma rosa com um jasmim e querer que ambos apresentem o mesmo resultado, a mesma fragrância? Você já viu um jardineiro ensinar uma rosa a se tornar uma rosa? Assim como uma planta tem um tropismo para florescer, um ser humano não teria. Alguém pediu para um IP: fale-me de Deus. E o IP floresceu. Talvez só haja uma forma de falar de Deus: é florescendo, como seres humanos, que potencialmente somos. Mas ser humano dá trabalho. Eu penso sempre, Divaldo, meu irmão, num tio bisavô, que eu só conheci há cerca de 25 anos atrás. E precisei ir lá em Paris para honrar o seu mestre, e que deu um testemunho do que é um terapeuta no seu esplendor. Mas por que eu não o conheci quando era menino? Ele era meu tio bisavô. Porque ele era um santo que tinha se convertido à tradição de Kardec, final do século XIX. Eurípides Barçanufo. Ele nos apontou o caminho pedagógico. Eu me lembro que nessa ocasião eu morava em Paris e recebo de uma amiga uma entrevista do José Pacheco, que é uma referência, o criador da Escola da Ponte de Portugal. E perguntaram para o José Pacheco, que estava morando no Brasil e continua morando, sobre os educadores brasileiros. Ele disse: vocês ficam falando de Vygotsky, de Piaget, vocês têm o Paulo Freire, vocês têm Eurípides Barçanufo, que em 1905 desenvolveu o programa mais importante educacional do mundo. Eu me perguntava, como um europeu falando de Eurípides Barçanufo, quando lá em Sacramento, minha terra natal, que eu amo, poucas pessoas sabem da dimensão desse ser humano. E quando eu fiquei sabendo sobre Eurípides, tudo dele chegou às minhas mãos. E eu conversei com Pierre. Eu jamais vou me esquecer. Pierre, de onde veio a tradição de Kardec? Da França, claro. Se desenvolveu lá, Pierre? Não, claro. Onde se desenvolveu? No Brasil, claro. De onde veio a nossa Unipaz, Pierre? Da França, claro.
Se desenvolveu lá? Claro que não. Onde se desenvolveu? No Brasil, claro. Eu disse, porque eles prepararam o terreno. Foi quando, num congresso internacional da Unipaz, em Águas de Lindóia, nós oferecemos o prêmio Unipaz da Paz para Chico Xavier. Mas, interessante, quando, alguns meses depois, eu conversava com Jean Villelu, e falei do Eurípides Barçanufo. Ele falou: Barçanufo? Ele é da minha linhagem? Ele é da Filocália? Consulte a Filocália. Século VI, São Barçanufo. Porém, o pai de Eurípides teve 16 filhos, e ele deu um sobrenome para cada filho. Só tem um Barçanufo. E quando perguntaram para ele, um iletrado: mas por que você fez isso? Deu um sobrenome para cada filho. Ele respondeu: pode ser que um fique famoso. Eu penso frequentemente no Eurípides Barçanufo, que nadou contra a correnteza. Fez o primeiro colégio Allan Kardec do mundo, que desenvolveu plenamente seus dons de apóstolo da caridade. Tudo ele doava. Que em 1918 profetizou o final da Primeira Guerra Mundial, onde o tratado seria assinado em Versailles, e profetizou também: prepare-se para chorar dia 1º de novembro. Ele estava se referindo à sua passagem. Só que ele gozava de plena saúde. A febre espanhola chegou em Sacramento, ele com a sua farmacinha homeopática, cuidando de todos 24 horas por dia. Dia 1º de novembro vai para a cama em febre e diz para a mãe: finalmente a salvação. A mãe abre a janela e diz: pare de chorar. Ele está dizendo que ele vai se salvar. Você sabe por que nós honramos os santos no dia da morte? No dia do nascimento é só Nossa Senhora, Jesus e João Batista, na tradição cristã. Porque a hora da morte é a do portal, é a do descanso, é a salvação. Aliás, a palavra soteria em grego significa Deus cura e Deus salva. Uma mesma palavra. Eu me pergunto se soteriológico, se soteriolopotano, se vem de soteria. Não sei, eu queria perguntar isso para o Divaldo, mas não tive tempo. Depois ele me conta se tem alguma conexão com o nosso povo de Salvador, já que é Salvador. Soteropolitano é Salvador, e soteria é Deus cura e Deus salva, uma mesma palavra. Então, falar de Jesus é falar do terapeuta dos terapeutas, é falar de um jardineiro, e não por acaso Maria Madalena, a quem ele transmitiu o seu melhor para uma mulher. Por isso alguns dirão que o cristianismo nasceu do olhar de uma mulher, porque o último arquétipo que ela encarna é da apóstola dos apóstolos, para quem Jesus ressuscitado aparece. Maria Madalena. E vocês devem se lembrar, ela vai para o túmulo, não encontra o seu Senhor. Ela sai e pergunta a quem ela supunha ser um jardineiro: vocês sabem onde levaram o meu Senhor? E ele diz: Míriam. E ela diz: Rabuni. Todos tratavam Jesus como rabino, rabi. Rabuni é uma palavra que poucas pessoas querem traduzir.
Porque numa mesma palavra significa meu querido, meu amado, meu Senhor. Uma só palavra. Todo o arco-íris do amor numa só palavra. Eu estou convencido, ela não se enganou. Era um jardineiro dos jardineiros. Então, para falar de Jesus, eu penso num poema. Eu penso num poema de Juan Ramón Jiménez, um poeta espanhol, prêmio Nobel. Ele vivia uma certa depressão. Ele subiu nos Pirineus e desceu com um poema que para mim é uma oração. Eu não sou eu. Sou este que caminha ao meu lado e que eu não vejo. Que às vezes visito, que às vezes esqueço. O que cala, sereno, quando falo. O que perdoa, doce, quando odeio. O que passeia por onde estou ausente. O que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu, sou este que caminha ao meu lado e que eu não vejo. É preciso fazer uma aliança entre esse eu, que sou eu, e esse outro, que caminha ao nosso lado. Jesus e Cristo. O ser humano, o humano e o ser. A dimensão da existência e a dimensão da essência. Nesse caminho iniciático, a cura se chama iluminação, ressurreição. Quando nós transcendemos a normose, saúde plena, significa quando o telefone toca, eu atendo e a essência transparece na existência. Isso aqui é saúde plena. É quando a essência transparece na existência. É quando Cristo transparece em Yeshua ben Yosef. É quando o ser que é transparece no ser que está sendo, no ser que passa. Isso é, na tradição do cristianismo, ressurreição. Mas pode se utilizar na linguagem do nosso livro mais recente, iluminação. É uma mesma palavra. É bom dizer que amanhã nós vamos comemorar no calendário litúrgico o dia do Lázaro. Lázaro não foi ressuscitado, isso é um equívoco. Lázaro foi reanimado. Não podemos confundir reanimação com ressurreição. Ânima é alma. Reanimação é quando você morre. O cérebro não funciona mais. E por alguma razão, e no caso do Lázaro, porque um terapeuta dos terapeutas disse: levanta-te, venha. Mas poderia ser numa UTI. Nós temos milhões de seres humanos que foram reanimados. É quando a ânima retorna, reanimação. O Jean Villelu iniciou a sua caminhada crística depois que ele foi encontrado morto. Ele tinha 19 anos, em Istambul. Foi levado para o hospital francês, em Istambul, colocado numa câmara frigorífica, ficou 3 dias. E quando foram enterrá-lo, alguém percebeu um tremor. Ele foi levado para a UTI, foi reanimado, e disseram a ele: você ficou 3 dias morto. Ele disse: não pode ser. Eu era muito jovem,
Eu lutei muito para não morrer, mas doía tanto que eu desisti, me entreguei. E o pássaro saiu da gaiola e voou. E depois o voo saiu do pássaro. E no coração da morte, eu senti o gosto daquilo que não morre. E depois o voo voltou para o pássaro. E o pássaro voltou para a gaiola. Eu me senti apertado, até hoje me sinto. Ele descreve na sua biografia. Mas aquela experiência me transformou de um vagabundo num peregrino. Às vezes é preciso morrer para sentir o gosto daquilo que não morre. Lázaro saiu de uma tumba para entrar numa outra tumba no sul da França, onde ele é honrado, foi o primeiro bispo, porque houve toda uma peregrinação dos discípulos, dos amigos de Cristo, os de Betânia, para o sul da França, Maria Madalena, Maria, Lázaro, Sara, etc. Ressurreição é quando você nasce para a vida. E como dizia o Pierre, é a morte da morte. Existe o back again, voltar outra vez. Existe o born again, nascer novamente. Então eu quero concluir falando desse terapeuta, no que eu considero o Evangelho do Calvário. Eu chamo e vou me lembrar do Cláudio, que falou da paixão do Mel Gibson. Quero me reportar às 7 mensagens de Cristo na cruz. Eu creio que esse é o evangelho mais extraordinário. Porque você fazer um sermão da montanha, um milagre nas bodas de Canaã, quando você está no vigor da sua saúde, é algo maravilhoso. Agora, é outra coisa muito distinta quando você está no sacro ofício, o sangue se esvaindo. E as 7 mensagens do Cristo na cruz sobre o homem Jesus. A primeira, vocês vão encontrar isso nos textos canônicos. Ela olha para Maria e diz: mulher, eis o teu filho. Ela olha para o João, ele olha para o João e diz: eis a tua mãe. O primeiro que Cristo faz na cruz é proteger o feminino sagrado. Promover uma adoção. Isso me faz pensar no Joaquim de Fiore, que no século XII, o século de Francisco de Assis, dizia: o tempo do pai já passou, o tempo do filho já passou, agora é tempo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, representado pela pomba, o que é espírito? Ruach, em hebraico, uma palavra feminina, que foi traduzido por pneuma em grego, uma palavra neutra, em espírito em latim. Isso mostra como, pelo cajado do patriarcalismo, uma expressão feminina, na sua origem, se torna masculina. O único que sobrou, a pomba. E Joaquim de Fiore dizia isso no século XII. Existe uma idade do Espírito Santo, que é a idade da grande mãe. E Jung vai se referir a Joaquim de Fiore. Mas nós levamos séculos para aprender. Eu gosto de confiar. E esse livro, Mensagens do Deserto, fala sobre isso.
Talvez eu possa trazer a quarta mensagem do deserto. Porque é preciso falar na grande mãe. É preciso falar desse véu no Calvário e na cruz, que se refere ao feminino sagrado. Mãe de todos os oceanos. Origem de todos os universos. Grande terror dos perdidos. Consolação infinita dos buscadores. Mistério de todos os mistérios, em cujo sonho tantas vezes nasci, tantas vezes parti. Mãe de todos os desejos, em cujo seio fui pedra, rastejei no lago, na selva fui fera, cabra nas montanhas, até erguer-me das 1000 formas, chamando o seu nome nas 1000 mortes, e penetrando no caminho sem volta, de volta ao lar. Mãe de toda misericórdia, refúgio seguro da miséria do existir, em cujo manto todas as lágrimas secam, toda aflição silencia, útero de canções e de epopeias, de gemidos sem fim, dos arrepios da vida, do grande silêncio gerador. Mãe da doçura e do perdão, do sim, que fecunda todos os desertos, da minha infindável travessia, na terra do eu sou. Todos os números foram lançados, e a fome não foi saciada. Todos os oráculos criados, e a sede não foi aplacada. Todos os vinhos servidos, e não curada a ferida das entranhas da noite, o meu grito, mãe. Ainda ontem, tão inseguro andava, agora nos seus braços me aninho, o universo me abraça. Afinal eu me rendo. Quem se rende afinal? Quem se rende? Ao vento do deserto eu me esvazio. A taça transbordante do poeta em minha mão me basta. Torrentes, torrentes e torrentes, onde me afundo, debato e me encontro. Descanso. Mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe. O primeiro que Cristo faz na cruz é talvez indicar a idade preciso se fazer uma ponte entre a terra e o céu. Segunda mensagem, tenho sede. É a mensagem mais curta. Que sede é essa? Se diz que quando a espada traspassou o coração de Jesus, está lá, confira no Evangelho. Não apenas sangue, água é vertida. Que sede é essa? Não é meramente a sede de uma água como essa, embora essa seja uma sede justa, mas talvez seja uma sede de justiça, de beleza, de bondade. A sede de uma fonte que tem sede de se doar. Tenho sede. Segunda mensagem de Cristo. Se esvaindo, tenho sede. Sede do reino. Sede da utopia. Terceira mensagem. Tudo está consumado. Aí ele se referindo a Jung, falou da vocação. É a voz mais profunda e permanente do desejo que nos trouxe a encarnação. E quando você diz tudo está consumado, significa assumir que
a vocação messiânica se cumpriu. Tudo está consumado. Significa que o passo nosso de cada dia, nos desertos da provação e da existência, floresceu no oásis da realização e da plenitude total. Quarta mensagem. Deus meu, por que me abandonaste? Talvez seja uma das mensagens menos compreendida. Esse não é um grito de um homem desamparado. Ele está se referindo ao 22º Salmo de Davi. Naquele momento de sacrifício total, ele se lembra da sua genealogia. Hoje nós falamos em constelações familiares. Hoje falamos da importância de uma conexão com nossa ancestralidade. Leio para vocês um trechinho, alguns trechos do Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? As palavras do meu rugir estão longe de me salvar. Meu Deus, eu grito de dia e não me respondes, de noite e nunca tenho descanso. E tu é o santo, habitando os louvores de Israel. Nossos pais confiavam em ti, confiavam e tu os salvavas. Eles gritavam a ti e escapavam, confiavam em ti e nunca se envergonharam. Quanto a mim, sou verme, não homem, riso dos homens, desprezo do povo. Todos que me veem caçoam de mim, abrem a boca e meneiam a cabeça. Voltou-se a Iode Rei, Vave Rei, que ele o liberte, que o salve, se é que o ama. E saltando apenas para a última estrofe, todos os confins da terra se lembrarão e voltarão a Iode Rei, Vave Rei. Todas as famílias das nações diante dele se prostrarão, pois a Iode Rei, Vave Rei pertence à realeza. Ele governa as nações. Sim, só diante dele todos os poderosos da terra se prostrarão. Perante ele se curvarão todos os que descem ao pó. E por quem não vive mais, sua descendência o servirá e anunciará o Senhor à geração que virá, contando a sua justiça ao povo que vai nascer. Ele a realizou. Isso não são palavras de um homem desamparado. Isso são palavras de um homem que evoca a sua ancestralidade e fala da sua origem, do rei messiânico, Davi. Quinta mensagem. Abba, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Perdoa, Painho, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eis o Messias do perdão. Se esvaindo, pede perdão por aqueles, porém não pede apenas perdão, nos oferece toda uma indicação que essas pessoas que estão trazendo corrupção, guerras, sangue, perdição, profanação, eles não sabem o que fazem. Eles se esqueceram da humanidade. Isso é importante. Compreender que todas as pessoas que trazem o mal estão perdidas. E é por isso que é importante a terapia da bênção. Bem dizer é bem olhar, abençoar é bem olhar e bem dizer. Não importa em qual circunstância, não perder de vista a luz subjacente ao que está
se expressando, às vezes, de uma maneira desumana à sua frente. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Palavras de Cristo, de Jesus na cruz. Esta mensagem muito importante, essa mensagem. Cristo está entre dois ladrões. Essa passagem fascinava Jung. A questão da sombra. E pode nos fascinar também. Cristo entre dois ladrões. Um, chamado mau ladrão, olha para a turba, ironiza, diz: se você é o Messias, se salve. O olhar é estruturante, você se torna aquilo para o qual você olha. O outro é chamado bom ladrão. Ele olha para Cristo, ele diz: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E a resposta de Cristo: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eu creio que isso diz respeito a todos nós. Quem não é ladrão? Mahatma Gandhi dizia: tudo que você tem e que você não usa, você está roubando. Dê uma olhadinha hoje, quem sabe, nas suas gavetas. Mas eu gosto de lembrar o que diz os bons rabinos: todo alimento com qual você se nutre, que você não agradece, você está roubando de Deus. Você agradeceu agora mesmo no repasto? Mas eu acho que a gente pode. Eu lembro da monja Quen. Podemos ir além. Cada inspiração, cada respiração que você não agradece, você está roubando. Quem não é ladrão? Ladrão todos somos. Mas a nossa liberdade é que nós podemos escolher olhar para a turba da normose. Aqueles que julgam porque não compreendem. Porque o julgamento é o fracasso da escuta e da compreensão. Nós podemos olhar para a vida, para o ser. Isso é possível. Eu penso num poema da tradição mística basca. Procure ficar de pé. Mas se você cair, procure não ficar no chão. E se nem isso você conseguir, então eleve o seu coração aos céus como um mendigo faminto e peça que ele seja preenchido de amor. E ele será. Muitas coisas podemos aprender no sofrimento. Você pode ser derrubado, você pode ser mantida no chão, mas ninguém pode impedir que você eleve seu coração aos céus, exceto você. Nós podemos olhar para o céu e nós podemos pedir. Em um momento, apenas um momento, isso é conversão. Você retorna ao seu eixo essencial. E Cristo diz: hoje estarás comigo no paraíso. Um único momento de amor total, de reconhecimento pleno da vida, pode consumir karmas de milênios. E por isso que nunca podemos julgar ninguém, porque nunca se sabe o que se passa no último segundo, na última inspiração, que é o decisivo, que vai nos levar para outros mundos, infernais, mas também celestiais. E finalmente, Pai, em tuas mãos
entrego o meu espírito. Afinal, eu me rendo. Quem se rende afinal? Quem se rende? A última mensagem é da rendição. É se entregar ao colo da grande vida. Então, eu creio que eu poderia resumir a mensagem de Jesus em palavras que ele não disse, mas que eu posso entreescutar. Confesso que eu servi. Se a idade do Pai é a idade da lei, e se Cristo, o Filho, nos trouxe o perdão e o amor, a mãe o que faz? Nutre com seu próprio seio, suas células. E por isso, o serviço, o vício do ser, expressa o essencial, eu creio, da idade que estamos honrando. E aqui eu presto meu tributo de admiração e de gratidão ao Divaldo, que serve há 70 anos na Casa do Caminho, dando um testemunho, como fez Eurípides Barçanufo, que é possível servir. Dá um testemunho. E Rabindranath Tagore, que eu sei que Edivaldo ama, ele dizia, e vou terminar com Rabindranath Tagore: meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu coração está angustiado pelo peso de todos os tesouros que eu não entreguei a ti. O que nos pesa, o que nos retém, é aquilo que não entregamos. E o nosso corpo de eternidade, de ressurreição, é feito de todos os pequenos gestos incondicionais de serviço, de vício do ser. O homem Jesus. Muito obrigado.